Eu agradeço de antemão a presença de todos e hoje nós vamos ter o Dr. Pedro Brito, que é o nosso coordenador da cirurgia pediátrica do Hospital Geral de São José dos Campos. O Dr. Pedro vai nos falar hoje sobre a dor abdominal em pacientes pediátricos nessa era Covid. Então, doutor Pedro, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, currículo extensíssimo. Vamos diretamente ao assunto e depois teremos tempo para fazer algumas perguntas desse tema tão palpitante em tempos tão sombrios. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao professor Fernando pelo convite. É uma grande honra para participar das atividades do Centro de Estudos. Quando eu recebi esse convite, o Dr. Germano me deixou à vontade para escolher um tema na área de cirurgia pediátrica, mas a intenção foi trazer um pouco da experiência do serviço de cirurgia pediátrica aqui do Hospital Regional de São José dos Campos. Como o Hospital Regional de São José dos Campos atende uma área bastante extensa, antes da pandemia, o nosso volume de cirurgias de médio e grande porte era bastante significativo. Entre essas cirurgias, quase metade dos procedimentos que nós realizávamos eram procedimentos relacionados ao tratamento da hipospade. A ideia foi trazer um pouco a experiência do serviço de cirurgia pediátrica aqui de São José dos Campos. E, como eu estava dizendo, em função do grande número de municípios que nós atendemos, antes da pandemia, o número de cirurgias de médio e grande porte que nós realizávamos aqui no hospital era bastante significativo. E boa parte dessas cirurgias estavam relacionadas ao tratamento das hipospadias. A hipospadia é uma formação congênita que acomete os meninos, em que a principal característica é o fato do meato uretral não estar localizado na extremidade do pênis, mas sim na face ventral, em alguma posição que pode chegar, inclusive, na região perineal. Para o tratamento cirúrgico da hipospadia, existem várias técnicas que devem ser adequadas à apresentação do caso, mas não existe um consenso de qual é a melhor técnica, qual é a melhor forma de conduzir esses casos. E nós estávamos adquirindo uma experiência significativa nessa área e a intenção era continuar expandindo essa experiência para depois fazer um relato. Mas aí veio a pandemia e, como aconteceu em todos os serviços de cirurgia pediátrica pelo país, o número de cirurgias eletivas ele praticamente zerou no ano passado. Os únicos casos que nós fizemos aqui no hospital eram casos em que, se a cirurgia fosse postergada, isso poderia comprometer a evolução da criança e a hipospadia não se encaixava nesse perfil. Nesse mesmo período, no final de 2019, no começo de 2020, nós começamos também a ter aqui no hospital a oportunidade de avaliar o tratamento do empiema pleural com a utilização de alteplase, que é um fibrinolítico. O empiema pleural é uma coleção purulenta que se forma em função de uma pneumonia bacteriana. Na maioria das vezes, esse empiema ele é tratado simplesmente com uma drenagem do tórax, mas existem alguns casos que essa drenagem não é suficiente para resolver esse processo inflamatório da cavidade pleural e os pacientes acabam evoluindo para um encarceramento pulmonar. Em alguns casos, é necessária a realização ou de uma toracotomia ou de uma toracoscopia para fazer a liberação desse pulmão. Existem vários trabalhos na literatura falando que a utilização da alteplase e outros fibrinolíticos pode contribuir para a evolução desses casos de empiema pleural complicado, mas o recomendado na literatura é a utilização precoce da alteplase. O ideal é no momento da drenagem inicial. E pelas características aqui do hospital, nós costumávamos receber crianças que já haviam sido tratadas inicialmente em outro serviço, haviam realizado essa drenagem de tórax inicial em outro local e eram encaminhadas para cá quando o caso
estava mais complicado, precisava da retaguarda da UTI pediátrica. Então, nós tivemos a oportunidade de utilizar, em alguns casos, uma aplicação tardia da alteplase. Embora nós não tivéssemos conseguido uma resolução total desse encarceramento, a impressão que nós ficamos é que a realização da videotolaroscopia posterior ela estava facilitada pela utilização da alteplase. E era justamente isso um dos projetos que nós estávamos desenvolvendo no começo do ano passado. No ano passado, a gente não teve, como no caso das cirurgias eletivas, restrição à realização de procedimentos de urgência, mas o que nós observamos ao longo de todo o ano é que, em função do fechamento de escolas, de isolamento social que as crianças foram obrigadas a fazer, a incidência de quadros respiratórios em criança caiu drasticamente. Nós praticamente não tivemos empiema pleural internado aqui no hospital no ano passado. Agora, na nossa nova realidade, as cirurgias eletivas estão sendo aos poucos retomadas e, infelizmente, em relação a esses quadros de empiema pleural que nós temos observado, é um aumento, novamente, da incidência de problemas respiratórios, internações, e esses casos parecem, inclusive, ser mais graves do que no período pré-pandemia. Então, nós esperamos, em breve, estar aqui apresentando para vocês esses dois projetos que a gente estava desenvolvendo no começo do ano passado. Em compensação, o fato de o Hospital Regional de São José dos Campos ter se tornado referência para o tratamento das crianças com Covid fez com que toda a equipe do hospital, a cirurgia pediátrica, os pediatras, principalmente os colegas da UTI pediátrica, passassem a adquirir uma grande experiência justamente nessa situação de Covid-19. No ano passado, nós, juntamente com a doutora Nilceia da UTI pediátrica, tivemos a oportunidade de fazer 2 lives que foram muito bem recebidas pelos pediatras da região, mostrando justamente a experiência do hospital. E é justamente isso que eu decidi abordar hoje e discutir com vocês, que é essa questão, como se comportar frente a uma criança com dor abdominal em termos de Covid. Isso porque, antes da pandemia, a situação estava muito bem definida. Toda vez que nós, ou os pediatras, éramos chamados para avaliar uma criança com dor abdominal, a preocupação era afastar ou confirmar o diagnóstico de apendicite aguda. A apendicite aguda é a emergência cirúrgica mais comum em crianças e que ainda tem uma mortalidade e morbidade significativos quando o diagnóstico é feito muito tardiamente. Em função da localização do apêndice, da própria fisiopatologia da apendicite, a gente tem uma história bem característica, aquela dor abdominal, periumbilical, que começa de uma forma vaga e que, no período de mais ou menos 24 horas, acaba evoluindo para uma dor localizada na fossa ilíaca direita, com sinais de irritação peritoneal. Normalmente, esses quadros não têm febre no início, e quando a febre aparece, não é uma febre alta. Mas, como vocês podem imaginar, não é tão simples conseguir esses dados de história em crianças, né? Principalmente nas crianças menores. E para nós, o que era fundamental no diagnóstico de apendicite era o exame físico. A localização de uma dor em fossa ilíaca direita na criança, até prova em contrário, fazia a gente pensar num quadro de apendicite. Os exames laboratoriais, embora fossem sugestivos, não ajudavam a fazer o diagnóstico diferencial da gastroenterocolites, por exemplo, que é a afecção mais frequente na criança, mas a gente dispunha também de exames laboratoriais, exames de imagem, desculpe, mas que, na maioria das vezes, nós não levávamos em consideração. O ultrassom por ser um exame operador dependente, a tomografia por expor a criança a uma dose de radiação. Então, antes da pandemia, para nós, o diagnóstico de apendicite era um diagnóstico clínico baseado principalmente em dados de história e de exame físico. O tratamento era sempre cirúrgico, o que se discutia era se essa cirurgia deveria ser feita aberta ou por laparoscopia.
mas o fato de a laparoscopia permitir uma melhor visualização de todo o abdômen, principalmente na criança obesa, permitir a liberação das aderências entre alças intestinais, permitir aspiração, no caso das apendicites complicadas, já com peritonite, fazia com que a maioria dos serviços adotasse a laparoscopia como a principal forma de tratamento, tanto da apendicite complicada como da não complicada. Uma coisa que no Brasil se discutia muito pouco era o tratamento não cirúrgico da apendicite. Na área de cirurgia pediátrica, existem relatos disso desde 2014. Mas no Brasil, eu não conheço nenhum serviço que adotasse esse procedimento, a não ser em casos muito específicos, como aqueles em que as crianças já apresentavam um bloqueio de alças na região da fossa ilíaca direita, que fazia imaginar que essas crianças estavam já numa fase complicada da apendicite, mas não ainda num quadro de peritonite generalizada. A intenção, nesses casos específicos, era que o antibiótico melhorasse o processo inflamatório, permitindo que a apendicectomia fosse realizada posteriormente em uma condição melhor. E o motivo da não adesão a esse tratamento não cirúrgico era que se tinha a noção, a ideia, pelo menos, de que a incidência de recidiva de sintomas no primeiro ano pós o tratamento não cirúrgico da apendicite era muito grande e que esses casos, muitos desses casos, pelo menos, acabavam terminando numa apendicectomia posterior. Mas aí, como eu disse, veio a situação do Covid e isso acabou abalando essas certezas, né? Primeiro porque a gente passou a ter mais um diagnóstico diferencial para fazer com a apendicite aguda, e de uma patologia que não se conhecia quase nada. Felizmente, a infecção pelo Covid na criança é menos frequente e menos grave, mas em muitos casos, as manifestações na criança são exclusivamente gastrointestinais, sejam decorrentes da ação direta do coronavírus, que ao invadir o enterócito acaba levando a um processo inflamatório das mucosas, ou, em função desse mesmo processo inflamatório, o aparecimento de adenite na região do mesentério. Mas aquilo que nós tínhamos em mente antes, uma criança com uma dor em fossa ilíaca direita, até prova em contrário, era portadora de uma apendicite, no tempo de Covid passou a ser questionado. Isso porque nós passamos a nos depararmos com a seguinte situação: crianças que eram portadoras de Covid, que também estavam acometidas de uma apendicite aguda. Era de se esperar que isso acontecesse, né? A apendicite aguda, como eu disse, é a patologia cirúrgica de urgência mais frequente na criança. Em tempos de pandemia, era de se esperar que houvesse uma associação dessas duas patologias. O que nós observamos ao longo do ano passado, na verdade, foi uma diminuição da incidência de apendicite aguda sensu-lato. Mas os casos que apareceram eram casos mais complicados e se atribuía a isso uma demora, procura de atendimento por parte dos pais, com medo de expor as crianças e se exporem ao contágio pelo Covid-19. Né? Uma outra possibilidade é a própria infecção pelo Covid sendo desencadeante do quadro de apendicite aguda. Como eu disse, você tem um processo inflamatório intestinal generalizado, isso levaria a uma hiperplasia dos folículos linfóides na espessura da parede do apêndice, que levaria a uma obstrução do apêndice, desencadeando todo o quadro de apendicite aguda. Depois do pico da primeira onda, nós começamos a nos deparar com um outro problema, que foram relatos de casos de crianças que eram portadoras de um processo inflamatório multissistêmico bastante grave, em que os quadros e as queixas abdominais eram bastante frequentes. Os primeiros casos foram descritos na Inglaterra, em abril do ano passado, e depois em várias partes do mundo, a ponto de, no final do primeiro semestre do ano passado, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica emitirem um alerta
para a associação dessa síndrome inflamatória multissistêmica na criança pós-Covid com os quadros de dor abdominal. E essa síndrome inflamatória multissistêmica é um quadro bastante grave, inclusive aqui no hospital nós chegamos a perder algumas crianças com essa patologia. E embora existam alguns dados que pudessem pensar no diagnóstico da síndrome inflamatória e não no quadro de apendicite, como o quadro de febre elevada e persistência, evidências de coagulopatia, principalmente em relação à elevação de D-dímero e marcadores de inflamação bastante elevados, como o PCR e a calcitonina, toda aquela certeza que nós tínhamos antes em relação àquela situação de que criança com dor abdominal, localizada em fossa ilíaca direita, na dúvida, era melhor operar do que ficar postergando esse diagnóstico, passaram a ser bastante questionáveis. E isso é um tema bastante relevante. Eu fiz um levantamento essa semana só para atualizar essa apresentação, e cruzando os termos COVID, apendicite em criança, a gente tem na literatura 92 trabalhos publicados no último ano. E começaram a aparecer uma série de relatos, esse foi um trabalho que teve bastante repercussão na área de cirurgia pediátrica, alertando para que o cirurgião pediátrico deveria ter uma atitude menos agressiva diante de uma criança com um quadro de dor abdominal nessa época de pandemia. Não chegou-se a acontecer como nos pacientes adultos, em que nos Estados Unidos, na Europa, alguns serviços chegaram a adotar um tratamento não cirúrgico para apendicectomia, no caso dos pacientes nessa fase de COVID, isso em função da preocupação com a contaminação da equipe cirúrgica, principalmente nos casos de laparoscopia, e também pela preocupação de como os pacientes infectados pelo COVID iriam reagir a um procedimento cirúrgico. Eram descritos casos de aumento de mortalidade e morbidade nesse tipo de paciente. Na cirurgia pediátrica, isso não chegou a ser proposto de uma forma mais oficial, mas fez com que a gente voltasse a reconsiderar o tratamento não cirúrgico dos casos de apendicite. E, como eu disse, existem relatos desde 2014 sobre essa conduta, mas existem, como eu estou mostrando nessa imagem, meta-análises recentes mostrando que, no caso da apendicite não complicada, a resolução de sintomas, se adotando um tratamento não cirúrgico, é em torno de 90%. Que se acreditava que os pacientes iriam precisar posteriormente ser submetidos a uma apendicectomia, na verdade, isso acontece nessa meta-análise em 15%. E a mesma coisa em relação aos casos de apendicites já complicadas. Mesma faixa de sucesso, mesma necessidade de apendicectomia posterior. A nossa experiência aqui no Hospital Regional é continuar indicando o tratamento cirúrgico para os casos de apendicite, né? Alguns serviços no Brasil já começaram a ter uma postura um pouco mais conservadora, mas eu acho, e trouxe esse tema para discussão, que eu acho que o que a gente precisa é fazer algumas considerações, né, diante dessa situação particular. Primeiro, que a gente achava antes, né, que os exames de imagem eram desnecessários. Será que isso é mesmo uma coisa que a gente deva continuar pensando? Como eu disse, o exame de eleição, em função da não exposição da criança à radiação, é o ultrassom, e ele tem uma sensibilidade, uma especificidade em torno de 90%. É um exame operador dependente. A tomografia, embora exponha a criança à radiação, ela tem uma sensibilidade e especificidade de 95% do diagnóstico de apendicite. E eu acho que a gente deve realmente levar em consideração e, se for possível,
realizar exames de imagem diante de um quadro suspeito de apendicite. Acho que isso não deve postergar muito a condução do caso. Acho que não justifica uma criança ficar esperando 24 horas para fazer uma tomografia, como infelizmente é o que acontece em alguns hospitais da região. Mas aqui no hospital regional, por exemplo, a gente consegue fazer uma tomografia no momento que a criança chega, né? E a gente tem esse laudo em questão de minutos. Uma outra coisa que eu acho importante, principalmente nos casos de crianças que podem estar tendo uma manifestação dessa síndrome inflamatória multissistêmica, é pensar na possibilidade de que aquela dor abdominal não seja um quadro de apendicite e esteja relacionado com essa síndrome inflamatória, que é uma condição bastante grave. Existem vários relatos de crianças que foram conduzidas inicialmente como uma apendicite aguda, que no intraoperatório descobriu-se que não era um quadro de apendicite, que se achava era um processo inflamatório mais generalizado na cavidade abdominal e que acabaram no pós-operatório evoluindo muito mal. A gente não tem um número significativo de casos ainda para avaliar o quanto a anestesia nessas crianças pode ter contribuído para essa evolução desfavorável. Mas isso é uma realidade. E, em princípio, eu acho que não descartar essa possibilidade de tratamento não cirúrgico da apendicite. Como eu disse, isso não é a conduta que o Serviço de Cirurgia Pediátrica aqui do hospital está tomando. Eu acredito que isso, principalmente porque, mais do que uma recomendação médica, o tratamento cirúrgico da apendicite chega a ter um aspecto cultural. É muito frequente, quando a gente vai atender uma criança, alguns familiares relatar um caso pessoal em que um parente próximo teve o diagnóstico de apendicite retardado e que isso evoluiu para uma supuração do apêndice e esse paciente evoluiu mal. Então, eu acho que falar para um pai hoje em dia de tratar uma apendicite aguda de uma forma não cirúrgica teria uma resistência muito grande. Sem levar em consideração o custo que isso pode ter para o sistema de saúde, uma vez que, às vezes, quando a gente opera uma criança numa fase mais inicial de apendicite, essa criança tem alta em 24 horas, e se a opção for para um tratamento não cirúrgico, isso vai implicar numa internação mais prolongada e uma necessidade de um acompanhamento mais perto dessa criança, sem contar nos aspectos éticos profissionais, né? A responsabilidade civil e criminal, adotar um tratamento não cirúrgico para uma apendicite e depois esse paciente não evolui bem pode ter repercussões pela atuação do médico. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? A infecção pandemia pelo Covid trouxe essa preocupação. Existe esse diagnóstico diferencial que precisa ser estabelecido e existe, principalmente, o que mais nos preocupa, essa é a síndrome inflamatória multissistêmica, que, como eu disse, é um quadro bastante grave, que se caracteriza por um choque de difícil tratamento e que precisa de uma terapia bastante específica. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade e, mais uma vez, parabenizar o professor Germano e toda a equipe, né, que está por trás do Centro de Estudos. Acho que isso vem bastante de encontro ao perfil do ISG em relação à necessidade de difusão do conhecimento médico e é para nós uma oportunidade de expor o nosso trabalho. Obrigado novamente. Espero que isso gere alguma discussão e que eu possa responder algumas perguntas. Ótimo, muito obrigado, doutor Pedro, pela presença, pela disponibilidade. Muita experiência envolvida aqui. Nossa referência em cirurgia pediátrica regional e, sem dúvida, eu tenho algumas dúvidas aqui, doutor Pedro, que eu gostaria de tentar
ouvir sua experiência. Em primeiro lugar, em relação à parte epidemiológica, falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a redução da incidência, me corrija se estiver errado, mas houve uma redução na incidência de apendicite aguda documentada durante a Covid? E não se sabe exatamente o porquê disso, né? O que se acredita é que antes, qualquer dor abdominal, os pacientes corriam para o hospital e nós tínhamos uma atitude bastante intervencionista. A criança com um quadro de dor abdominal em fossa ilíaca direita, mais do que 24 horas, se não tivesse uma explicação muito convincente, eram casos que a gente acabava indicando a cirurgia. Tanto é que, mesmo no serviço de referência de cirurgia pediátrica, uma taxa de apendicectomia branca, em torno de 10%, era considerado bastante aceitável, né? E o que se acredita é que, como essas crianças passaram a ficar mais tempo em casa, boa parte dos sintomas que antes eram interpretados como apendicite podiam ter uma resolução espontânea. Mas, embora a gente tenha observado essa diminuição da incidência geral nos quadros de apendicite, o que a gente observou foi um aumento dos casos complicados. Okay. Nossa dúvida, justamente, vou até desligar essa câmera aqui para pegar outra, estamos os dois aqui. Então, estamos aqui na mesma sala. A dúvida é também em relação a algumas situações com síndrome coronária aguda. Então, houve também uma redução das síndromes coronárias agudas durante o período de pandemia, principalmente durante os picos da pandemia. Então, uma parte a gente atribui, de fato, a uma inibição dos pacientes em procurarem o serviço de atendimento, mas o que a gente esperaria é que os casos graves e, eventualmente, letais também, em tese, se a procura não aconteceria a morte de qualquer forma. Então, as mortes atribuídas à síndrome coronária aguda não deveriam cair, né? Então, aí leva-se a um outro questionamento, porque também a gente sabe que existe um viés cognitivo natural durante uma pandemia, no sentido de tudo que aparece, você acaba pensando em Covid como primeira hipótese daí para frente. Então, isso vale eventualmente para adultos. E como a gente foi divulgado que é muito amplo o espectro de sintomas da Covid, né? Desde sintomas respiratórios até dor torácica, até falta de ar, dor abdominal, diarreia. Então, acabou-se que os plantonistas de pronto atendimento acabaram pensando covidamente, né? Primeiro Covid até prova o contrário. Então, isso, por um lado, é importante para aumentar a sensibilidade da detecção da doença. Sim. Por outro lado, um questionamento que a gente começou a se fazer é se nós não estávamos perdendo em especificidade, ou seja, muita coisa sendo atribuída à Covid e que provavelmente a Covid, se existia, era algo secundário e o principal problema era ou o AVC de fato ou o infarto de fato, e as notificações eventualmente pudessem ser, nesse contexto, um pouco superestimadas, porque todos os outros síndromes ficariam vistas de forma secundária, por causa da condição da pandemia. Complicações do Covid, não como... Exato, algo associado, né? Porque como qualquer vírus respiratório, a gente sabe que você pode ter vinculação com síndromes coronárias agudas, com AVC agudo, mas muitas vezes são gatilho, e a influenza acontece isso também, então às vezes um sintoma gripal gera uma resposta sistêmica que acaba culminando com AVC, mas epidemiologicamente não se coloca a culpa na influenza, se coloca a culpa no AVC ou no infarto, né, como causa. Então, epidemiologicamente, notou-se essa redução, pelo menos temporária, da incidência e até da mortalidade proporcional com essas grandes síndromes. E, então, será que, a minha pergunta é justamente em relação ao caso das dores abdominais, será que não aconteceu algo semelhante? Quer dizer, será que eles foram notificados mais como Covid e, eventualmente, a gente
perder um pouco a incidência das apendicites ou de outras síndromes abdominais. E a outra, bom, aí a outra lição que fica é que, eventualmente, a abordagem conservadora, se é que aconteceu apendicites, talvez as abordagens conservadoras sejam razoáveis, né? Então, acho que o que a gente observava antes, mano, que às vezes se operava e vinha o anátomo patológico lá mostrando um quadro de apendicite, mas era um processo inflamatório meio inicial, né? E até que ponto o próprio organismo não conseguiria levar uma resolução daquele quadro, que a gente não tinha história. Tinha história. E também, como eu estava dizendo, né, na mente do cirurgião pediátrico, dor abdominal em falsa ilíaca direita, até para me encontrar, é uma apendicite. E não operar era uma coisa que estava longe da nossa cogitação. Mas sempre ficava aquela dúvida, não, será que se não tivesse feito nada, né, um anti-inflamatório, né? E essa história do tratamento não cirúrgico da apendicite é uma coisa que aqui no Brasil, ela realmente, agora, depois da pandemia, parece que tem um serviço no Sul que está tomando essa conduta. Mas não é uma coisa que a gente pratica. Mas na Europa e nos Estados Unidos é muito frequente. Eu tenho alguns colegas que andaram estagiando na Inglaterra e relataram um caso de um paciente que foi anestesiado e quando anestesiado, percebendo que ele tinha um bloqueio de alça linfócita, suspenderam a cirurgia para entrar no protocolo de tratamento clínico. E é uma realidade, né? Aqui no Brasil a gente não fazia e ainda não faz isso, mas até que ponto a gente estava sendo muito intervencionista e como as crianças passaram a ficar em casa, se automedicar não, mas serem medicadas pelos pais, esses casos mais leves que iriam evoluir de uma forma mais favorável acabavam não chegando. E, em compensação, os que chegaram teve esse viés de serem casos mais complicados. É um viés de seleção, né? Então, aquele que resistiu, que não resistiu o paciente foi a despeito do temor de todos em contrair Covid. Interessantíssimo esse ponto, do ponto de vista histórico, Pedro, me permita uma observação, porque quando a gente vê essa sessão científica abrigou aqui várias discussões de modalidades de estudos científicos, e toda vez que se fala de tratamento, a gente sabe que um desenho ideal para um tratamento, para saber a eficácia real e a necessidade real daquele tipo de tratamento, seja farmacológico ou cirúrgico, deveria ser um ensaio clínico randomizado, duplo cego, né? Duplo cego sempre que possível, mas pelo menos um ensaio clínico randomizado, bem conduzido, com desfechos adjudicados. Então, a gente sabe que a maior parte das doenças cirúrgicas, elas não têm esse tipo de tratamento na literatura. Então, a gente tem uma série de vieses históricos, né? Então, é muito difícil realmente, culturalmente, você aceitar eticamente em alguns locais, você fazer um ensaio clínico randomizado sobre operar ou não apendicite. Isso com base em série de casos, da maneira como nós aprendemos na faculdade. Mas esse é o desafio da medicina baseada em evidências, que é justamente questionar, e diante de um fato histórico como a Covid, esse tipo de observação vai provavelmente suscitar uma revisão desses protocolos. Isso aconteceu recentemente com diverticulite aguda. Isso sim, a diverticulite aguda já se colocou que hoje a intervenção cirúrgica, que antes era mais ou menos equivalente ao que acontecia com a apendicite, me corrija se eu estiver errado. Né? Então, hoje o tratamento é conservador e a cirurgia fica para casos refratários ou complicados. Então, a maior parte das vezes, hoje, um paciente de meia idade ou idoso com uma dor em falsa ilíaca esquerda, com febre, com DB positivo na região, faz a imagem, faz o diagnóstico, se não houver complicação já documentada, trata clinicamente, né? E o paciente muitas vezes melhora, se cura. E em casos selecionados, aí sim faz a intervenção cirúrgica. Então, mas demorou muito tempo para quebrar esse paradigma também, né? Então, é aquela história do
nem tanto o céu, nem tanto a terra. Nem procrastinar, pedir exame em cima de exame, mas também aquela nossa atitude de intervir de imediato, com base na assunção de que a intervenção precoce naquele ambiente traria um melhor prognóstico, hoje já temos um substrato para questioná-lo, né? Muito interessante. E uma coisa que é interessante, como você disse, a maioria dessas meta-análises, elas não são prospectivas, né? Elas acabam comparando grupos e vendo como os resultados evoluírem. Mas existe uma meta-análise que foi realizada em 2021, que na Europa houve um aumento, antes da pandemia, os serviços adotavam menos frequentemente o tratamento não cirúrgico, e depois da pandemia isso já aumentou. E eu acho que o que a gente vai acabar caminhando, Germano, é para que isso seja exposto para os pais, né? Olha, uma apendicite, tem uma clínica muito sugestiva de apendicite, tratamento cirúrgico é uma opção, mas às vezes você tem crianças grandes obesos, em que a realização da cirurgia vai trazer problemas, né? Mesmo nos casos de apendicite simples, mesmo fazendo por laparoscopia, você tem alguns casos que depois de muitos anos acabam aparecendo uma briga. E isso acaba precisando ser levado em consideração. Então, eu acho que mais para frente a gente vai chegar nessa coisa. Discutir com a família. Eu acho Sim. As opções são essas e dividir. Esse aspecto bioético é muito importante. A gente tem tido essas discussões cada vez mais frequentemente. Sim. Em relação à aplicação do termo de consentimento livre esclarecido, para deixar muito claro para a família as opções terapêuticas, né? Porque nós sempre fomos muito, culturalmente falando aqui no Brasil, muito paternalistas, né? Então, o médico era muito dono de si e ele era o senhor da razão e definia o tratamento. Ele, no máximo, informava o que estava fazendo, né? Claro que em situações de urgência e emergência, de fato, isso é diferente, mas quando se trata de uma urgência relativa ou algo eletivo, muitas vezes, a gente percebe que há ainda uma carência dessa cultura de fazer um diálogo mais aberto e mais expositivo das opções terapêuticas. Isso, o primeiro médico vai ter que se convencer de que existem opções, né? Então, isso, culturalmente, a gente, às vezes, já está condicionado a pensar que só tem um caminho, mas normalmente não. E interessante você mencionar os casos de maior complexidade, por exemplo, no obeso, um obeso mórbido, por exemplo, que a gente sabe que a morbidade da cirurgia é maior, a dificuldade técnica é maior. Então, talvez nesses casos, já eventualmente, eu não sei, pode já existir algum tipo de evidência de que o tratamento conservador seja razoável. Também tem que ver que, às vezes, o tratamento conservador, a inflamação local, também pode ter complicações de longo prazo. Então, se isso tudo estiver muito bem mensurado, né, estiver muito bem comunicado, esse eu acho que é o caminho. Mas parece que está, viu? Parece que isso está bem documentado. Eu acho que é mesmo uma questão cultural. Sim. E aí entra a importância de discussões como essa, né? De trazer para essa discussão os acadêmicos, porque aí a gente vai conseguindo evoluir, né? E evitar que eles se formem com esses vícios que os mais velhos têm, né? Sim, sim. Esse questionar sempre, né? Isso. Questionar sempre. Eu me recordo, quando eu estava na residência de clínica médica, mudando bastante o assunto, mas dentro dessa questão que é importantíssima, na minha opinião, que é sobre câncer de próstata. Então, na residência de clínica médica, eu fui obrigado a questionar o porquê de fazer screening para câncer de próstata, como fazer e como isso era feito ao redor do mundo. Então, para minha surpresa, lá em anos 2000, 99, na verdade, já existiam várias correntes de tratamento conservador para a maior parte dos cânceres de próstata. E algumas correntes, como a canadense, por exemplo, que era extremamente conservadora em instituir o próprio screening
Então, questionava fortemente, porque a maioria dos cânceres que eram encontrados eram cânceres que tinham uma evolução muito indolente e que não existia evidência suficiente. Os canadenses e os ingleses são muito pragmáticos em relação a isso, né? E ficaram muito mais depois desses 20 anos, 21 anos aí, em relação ao que fazer com aquilo. Então, o paciente com câncer de próstata, adenocarcinoma, aparentemente bem diferenciado, Gleason 6, circunscrito à cápsula prostática, a história natural dessa doença versus a história da cirurgia, da intervenção desses casos, né? Então, depois de muito tempo, eu escrevi aquela monografia, estudei aquilo, falei, puxa, mas será que eu teria coragem se fosse em mim ou num parente? Isso aconteceu na minha família e eu acabei levando em consideração isso, mas é claro que a gente não tomou as decisões. Eu indiquei um colega urologista e que foi colocado justamente esse ponto. Olha, existe um caminho de não fazer absolutamente nada, a evolução geralmente é indolente, é Gleason 6 e tudo mais. Existe uma evolução para uma braquiterapia local, uma radioterapia que pode ter um pouco mais de para-efeitos aqui e ali, ou podemos fazer uma cirurgia, uma prostatectomia radical aqui. Então, tem essas opções, veja, ele colocou. Foi muito interessante que ele praticou exatamente essa comunicação, colocando as possibilidades. Não era algo que, não, vamos operar imediatamente. Então, evoluiu. Essa mentalidade evoluiu com base em muita discussão. Isso já vinha sendo discutido na década de 90, mas não tinha espaço culturalmente aqui no nosso país, pelo menos. Então, hoje a gente tem espaço, sim, né, para as outras alternativas. Então, eu acho que isso é uma evolução. No caso das intervenções também na cirurgia pediátrica, agora a Covid fez a gente rediscutir tudo, né? Então, a própria exposição ao hospital, a exposição a procedimentos desnecessários, o tempo que se leva até ser atendido, tudo isso gerou uma nova situação para a gente questionar mais uma vez nossos processos, né? Eu acho que esses questionamentos são fundamentais, né? E a área da cirurgia pediátrica, a gente mexer com criança, pais, avós, né? É um pouco mais complicado, mas eu acho que se eu conseguir deixar essas duas mensagens, né? Primeiro que aquela história de não fazer exame, só pôr a mão na barriga da criança, será que precisa e é necessário que seja assim? É porque, como eu disse, aqui no hospital a gente consegue fazer uma tomografia e ter o laudo dessa tomografia em questão de minutos. Diante desse quadro, né? Se eu estiver indicando aqueles 10% que eu considerava completamente aceitáveis de apendicectomia, num quadro de pandemia, quantos desses 10% vão ser portadores de uma infecção assintomática pelo Covid? E o quanto essa intervenção cirúrgica vai, além de expor a equipe da contaminação, comprometer a própria evolução. Então, acho que esse questionamento ele deve ficar. Perfeito. Olha, eu gostei muito da discussão, Pedro. Isso é um ambiente que é uma situação absolutamente nova para todos nós e que, às vezes, esses males vêm para bem, né? De rever vários conceitos, de rever a maneira como a gente enxerga os processos assistenciais de determinadas síndromes, principalmente na urgência. Então, tem muitos hábitos que acabam sendo incorporados, né, de geração em geração, mas o nosso papel aqui, como mentes que são forjadas na metodologia científica, é realmente nos questionarmos o tempo inteiro, né? Sim. Então, esse é um exemplo bem interessante, muito prático, e talvez nós temos que rever nossos conceitos. Sem dúvida, na época da escassez de acesso a exames complementares, não havia outra opção senão nos basearmos no exame clínico, e que muitas vezes, sim, ele é específico. Resta saber, nas mãos experientes, daí entra a experiência clínica, que não pode ser substituída por papers. Então, são coisas que precisam ser integradas, mas jamais prescindir da experiência clínica do cirurgião pediátrico. Então, juntar essas informações com essa experiência clínica, porque seguramente, ainda hoje,
pacientes que vão chegar com determinadas características clínicas e vão dizer, não, esse paciente é de abertura imediata. Sim. Indubitavelmente. Eu não preciso do atom para saber exatamente isso. Por outro lado, tem algumas situações que de dúvida ou que não é tão clássica assim, que você acha que pode ter espaço para um tratamento conservador, por que não fazermos um trial e acompanharmos de perto, né? Então, desde que haja um protocolo de acompanhamento realmente seguro, eu acho que esse vai ser o caminho mesmo, né? Do uso racional dos recursos, que hoje estão mais disponíveis, sem dúvida, para nós. Né? Segue a mensagem assim, a síndrome intra-inflamatória, MIC ou PIMS-TS, em crianças que surgem 4 a 5 semanas após a Covid-19, se caracteriza por febre persistente, achado de doença de Kawasaki e pode disfunção cardiovascular. Um dos achados mais importantes em termos de 90 são achados gastrointestinais, dor abdominal, vômito e diarreia. Muitas vezes mimetizando quadros abdominais de apendicite e leite, motivo de algumas laparotomias brancas. Parabéns, Pedro, pela aula, parabéns, Germano, pela moderação. Tá com cara de ser anisseia, mas... Isso, Pedro e Germano, envia mensagem acima, complemento 4 MIC em pediatria. Mas então, olha, a anisseia contribuiu bastante, realmente, essas síndromes inflamatórias sistêmicas, elas podem mimetizar quadros abdominais agudos, podem mimetizar uma série de outros acometimentos sistêmicos. Se você quiser fazer uma última colocação sobre a experiência com essa síndrome de inflamação multissistêmica, Pedro, para a gente fechar. Perfeito. Então, essa mensagem é da Nilceia mesmo, né? Eu até a convidei para participar dessa apresentação, porque nós tivemos alguns casos em que a criança não estava evoluindo bem, ficava aquela dúvida, os exames de imagem não eram característicos e que a cirurgia foi indicada e que acabaram não evoluindo bem. E isso em vários pontos do Brasil. E há algum tempo atrás, a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica fez também uma discussão sobre isso, e dos questionamentos que eu cheguei a mencionar na minha apresentação é o quanto a realização de um procedimento anestésico pode ter contribuído para uma piora posterior e a evolução para o óbito de alguns casos. Então, eu acho que esses casos, a criança grave, com um quadro abdominal, em que um exame de imagem não é característico de uma apendicite, eu acho que precisa pensar mesmo nessa cirurgia inflamatória. Existem alguns dados, eu não quis ser muito específico, mas às vezes, em alguns casos, você tem uma obstrução mecânica do apêndice, um apendiculito, isso acaba fugindo um pouco dessa possibilidade de tratamento cirúrgico para alguns serviços. Mas eu acho que, como a Nilceia falou, uma percentagem significativa dessas crianças tem quadros abdominais e o diagnóstico não é tão fácil. Olá. Oi, Pedro. Bárbara, parabéns pela aula. Complementando um pouco o que a nossa colega acabou de relatar, o CDC no começo do ano, porque igual o Germano falou, estava tendo uma super notificação para síndrome hiperinflamatória em adultos, e as crianças, por não ser a população mais acometida, né, na primeira etapa, no primeiro ano da pandemia, não houveram relatos sobre os quadros em crianças, e o CDC fez um reported solicitando que os pediatras relatassem qualquer alteração devido ao aumento de miocardite em crianças no ano passado. Então, tem esse report do CDC, não sei se você chegou a dar uma olhada, é bem interessante, e pedindo para a equipe dos pediatras notificarem para tentar achar uma correlação, né? Igual nós fizemos com os adultos, agora com as crianças, que é um público que até então nós não estávamos notando o efeito, né, do vírus nas crianças. E tem bastante coisa legal lá no CDC sobre o impacto com as crianças. Muito bem. Eu acho que a gente tem muito que aprender realmente. A doença ela é muito multifacetada, parece ter uma variabilidade
razoável de manifestações clínicas, não somente em relação às novas variantes, mas também ao status imunológico das pessoas, porque ao longo do tempo isso mudou muito, né? Países mais ou menos vacinados, com heterogeneidade entre as próprias vacinas, grau de eficácia e grau de para efeitos vacinais também, para efeitos eventualmente associados eventualmente à trombose. Então, é muita coisa, realmente é um mundo à parte. Quando a gente fala em Covid, não somente pela doença, quanto a maneira que está combatendo e as dificuldades que nós temos de reconhecer os sintomas que são específicos, porque não há sintomas tão específicos assim a priori, exceto a questão de olfato e paladar, que no começo nós percebemos algo mais específico, todo o resto podia se confundir com muitas outras coisas, né? Então, não é diferente com a questão abdominal. Sem dúvida, a COVID entrou para o nosso portfólio de diagnósticos diferenciais, mas a gente não pode deixar de viver nossa vida e lembrar que a vida continua. Então, doravante, nós vamos incorporar mais esse diagnóstico diferencial no nosso armamentário diagnóstico, mas continuamos obedecendo as mesmas regras gerais que nós tínhamos antes nos diagnósticos diferenciais de qualquer doença. Então, é importante a gente não exagerar nem por falta, não temos que pensar assim na COVID, quando houver alguma dúvida diagnóstica, mas aí um grifo nosso, né? A gente não também, a ideia geral é que a gente não peque por excesso, né? Não achar que tudo é somente COVID, né? E deixar passar batido alguns diagnósticos específicos que já estamos acostumados a tratar, né? Seja na área cardiovascular, abdominal, respiratória, né? Então, acho que essa faz parte também da volta a essa normalidade, entre aspas, que a gente precisa incorporar mais esse ponto, mas tocar nossa vida adiante, né? Eu acho que é muito importante a gente manter esse equilíbrio, mas foi muito bem-vindo para a gente rever muitas coisas, muitos processos, né? Questionar nosso status quo. Acho que sim. Né, Pedro? Muito bom. Pessoal, eu quero agradecer em nome do Instituto Sócrates Planais, quero agradecer mais uma vez a nossa sessão científica, o professor Luiz René Decour, que está na sua 45ª edição hoje. É um prazer ter aqui o Pedro Brito conosco. Muito obrigado, Pedro, pela sua contribuição, uma discussão muito rica, e que seguramente poderíamos estender aqui bastante. Não, eu que agradeço a oportunidade e eu realmente me sinto honrado em participar. Em função do horário, eu não tenho conseguido participar muito das reuniões do Centro de Estudo, mas uma coisa que me chamou a atenção, uma das reuniões que eu participei, foi a sua preocupação em estimular os médicos aqui do hospital, em particular, de apresentarem, tentarem manter esses questionamentos e tentar encontrar solução para as dúvidas que a gente sempre tem, né? E a situação do Covid, ela, como você disse, veio só aumentar esses nossos questionamentos. Então, novamente, meus agradecimentos e meus parabéns para toda a equipe. Obrigado, Pedro. Gente, obrigado. Uma boa tarde a todos.